O Guto bem disse, não há um desafio à justiça, porque a justiça não o impediu de criar novos perfis. Aliás, pelo contrário, expressamente o autoriza a criar novos perfis. E ele criou um novo perfil, um perfil reserva. Sabe o que aconteceu, minha querida professora Priscila? Em menos de 24 horas, o perfil reserva ultrapassou a Tabata Amaral, os seguidores que a Tabata Amaral tem, os seguidores que o Datena tem, os seguidores que o Ricardo Nunes tem, e agora, há poucas horas, ultrapassou os seguidores que o Guilherme Boulos tem. 2.400.000 seguidores já no perfil reserva do Pablo Marçal. Fez mais de um somando. É o principal lá, né? E aí? O Koba... Politicamente, você acha que o Pablo Marçal vai surfar essa onda aí? Isso o favorece ou isso o atrapalha, esse bloqueio de suas redes? Eu vou falar aqui cravado, favorece, não tem como. Isso aqui parece massa de pão. Quanto mais bater, desculpe o termo, mas a nossa audiência entende bem o que eu tô dizendo. Quanto mais baterem, isso aí não precisa nem ser um cientista político para poder ter essa ideia de que quanto mais você bate, mais ele vai crescer. Claro que ele está aproveitando isso, na minha opinião, muito bem, tanto é que a gente vê aí o crescimento dele nas redes sociais, mas eu quero aqui também fazer uma ponderação. Essa decisão tem 2 pesos e 2 medidas, né, Koba? Porque, na minha opinião, e aí, na verdade, fazendo um parênteses aqui com o que o Luiz Durso nos disse, essa decisão ela foi muito onerosa. Penso que o magistrado teria outros mecanismos, tal como a gente faz com o investigado. Medidas cautelares diversas. Por exemplo, uma pena de multa. Né? Ah, mas a multa ele tem dinheiro. Tá, mas então o pobre não recebe multa. Então, eu penso que... Multa pra quem tem dinheiro é multa mais cara, só isso. Isso, daria uma desobediência ou uma pena pra ele mesmo retirar, e havendo essa resistência à retirada, eventualmente, porque o que a gente tem que também aqui dizer, já aproveitando, ele cresceu exponencialmente, né? A gente observa aí que ele tem os perfis, mas é a retirada da própria persona dele. A gente falava aqui nos outros programas, enfim, em outras oportunidades, que ele estava avançando porque ele tinha essa conexão nas redes sociais. A gente falava que hoje essa eleição, e aliás, é bom a gente dizer que o nosso Tribunal Regional Eleitoral, os nossos juízes eleitorais, né, eles não estão preparados para essa evolução na nova forma de fazer política. A gente falava sobre isso. E ele traz uma nova forma de fazer política, falando com esse público na maneira aí de trazer as redes sociais. Então, para mim, essa retirada foi a retirada da própria pessoa dele, porque era como ele usava, ao invés de usar os comícios, os palanques, ele falava, e fala ainda, vai continuar, falando com a sua audiência através das redes sociais. Então, nesse sentido, eu acho, né, que com o devido acatamento, com o devido respeito, o juiz lá do TRE, ele errou nesse sentido de dar essa pena onerosa. Aliás, essa cautelar aí onerosa na Lembrando que essa foi uma decisão inicial, cabe contra ela recurso que vai ser julgada primeiro pelo Tribunal Regional Eleitoral, né? São Paulo, e depois, eventualmente, até pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas vamos lá, qual que é a acusação contra o Pablo Marçal, Gesualdo Almeida? Que ele estaria abusando do poder econômico, porque ele estaria pagando para pessoas compartilharem os seus conteúdos. Você acha que isso é abuso do poder econômico? Tem alguma ressalva, algum porém? Qual é, na sua avaliação, essa acusação que recai contra ele, uma ação proposta pelo PSB da Tabata Amaral? Quando lá no século XIX Schopenhauer escreveu Como Ganhar um Debate Sem Ter Razão, eu acho que ele se inspirou no Pablo Marçal. O Pablo Marçal era o vaticínio disso, né? Tudo que se faz contra ele, tudo que se lhe acusa, ele consegue distorcer e fazer o fato se tornar favorável a ele. Por exemplo, as acusações que recaem sobre ele são graves. É abuso de poder econômico, e eu vi agora que já imputam abuso de poder comunicacional. Nunca tinha ouvido falar disso, mas dentro do lawfare, do assédio processual, criarem-se novas figuras é bem-vindo, como já se falava também de abuso de poder religioso, enfim, e de Caixa 2, que ele estaria financiando toda essa galera que incentiva, que fomenta as suas redes sociais através do Caixa 2. Portanto, as acusações não são singelas, não são simples, isso pode gerar depois impugnação do mandado eletivo, inclusive, a persistir essas denúncias, sendo elas provadas, e a persistir o descumprimento de ordem judicial, que, como bem disse o Durso, ele não está descumprindo, embora ele crie o personagem de que eu desafio, inclusive, aquilo que a justiça determinou. Ele não descumpre a ordem judicial
porque a ordem judicial, e nós temos a sentença aqui para analisá-la, permitiu que ele criasse outras páginas, outros perfis. Eu queria só destacar um detalhezinho que é muito novo. Ele é um personagem novo, ele está bagunçando toda essa eleição, né? Nós tivemos um momento decisivo de eleições no famoso debate entre o Nixon e o Kennedy. O Kennedy ganha do Nixon num debate eleitoral que pela primeira vez foi transmitido numa televisão. Aquilo foi uma mudança de perfil, uma mudança de parâmetro, uma mudança de paradigma. A televisão como sendo o grande vetor de uma campanha. Posteriormente a isso, nós tivemos com a campanha do Trump, em 2016, o Twitter como sendo o grande divisor de águas, sendo que o Bolsonaro surfou nessa onda. E agora são os cortes, agora é o TikTok que faz a diferença, e o Pablo Marçal nisso ele é maestro, né? Ele dá show, tanto que ficou milionário através dessas redes sociais. E ninguém está preparado para enfrentá-lo nessas redes sociais. Os atuais que são muito conservadores, que não têm esse perfil, e nem a Justiça Eleitoral. Basta ver que não calibrou adequadamente a resposta judicial que poderia ter sido dada. Vamos lembrar também que no lawfare, quem já falava disso aqui no Brasil era o Cristiano Zanin, quando dizia que o lawfare for utilizado contra o Lula. Eu tenho um trabalho publicado disso, eu chamo de assédio processual, prefiro traduzi-lo para assédio processual, e de fato é colocar toda a máquina contra um personagem. Eu não acho que seja necessariamente um assédio processual contra ele. Acho que faltou uma calibragem na punição da sentença que se lhe impôs, tirando as suas redes sociais, em especial, como bem observou o Durso, do site, que não tem nenhuma relação direta. Porém, os fatos são graves e merece apuração. E em persistindo a demonstração de que de fato o Marçal é culpado daquilo que se lhe acusa, ele pode inclusive perder eventual mandado eletivo que ele tenha ganho nas eleições.